Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o amigo covarde. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 14, eu vou ler do versículo 66 até o 72. Dizem assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Hoje é 20 de dezembro de 2023. Pai Santo, Deus bendito, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que estou aqui em oração, te agradeço por esse momento, te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida, essa missão. Precisamos muito do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia, dizendo o amigo covarde. Eu já quero iniciar dizendo que o ser humano, isso que eu vou dizer você e a senhora e os senhores já sabem, mas o ser humano, desde o seu nascimento, desde o momento que ele nasce, ele é um vulnerável. Quando ele chega assim naquela idade, chamada a idade da razão, aí ele passa a perceber os muitos perigos que a vida traz, ou faz com que ele seja esse ser humano sujeito a esses perigos. Olha, quem é que nunca teve, ou tem até hoje, medo? Aliás, são vários medos, né? Medo da doença, medo da fome, medo de prisão, medo da morte e tantas outras coisas. Então o ser humano, quando ele chega nessa idade da razão, de compreender o que é o mundo, o que é a vida, ele passa a ter medo das coisas. Portanto, para salvar sua própria vida, esse ser humano, ele é capaz de qualquer coisa, é capaz de fazer tudo, inclusive de se acovardar na hora que o amigo está em perigo. E foi o que aconteceu aqui, nesse texto básico que eu escolhi. Esse homem chamado Pedro, além dos outros discípulos, ele experimentou momentos excepcionais com Jesus. Ele teve momentos de intimidade que, fazia com que eles se tornassem especiais, aqueles pescadores, mesmo sendo homens tão simples, porque estavam ao lado de Jesus. Me faz lembrar, olha só o episódio, deixa eu ver aqui,
Mateus, eu escrevi aqui, no capítulo 14, versículo 28 e o 29. Veja o que esse mesmo Pedro aqui, que se tornou, na minha linguagem de pensamento, um covarde para o seu amigo. Veja o que ele experimentou com esse mesmo amigo que ele diz não conhecer nesse momento do texto básico que eu li aqui. Mateus, escrevendo aqui o evangelho do seu nome, capítulo 14, versículo 28 e 29, dizem assim: Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, é ele falando para Jesus, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aqui é aquele momento em que Jesus anda sobre o mar. Aí Jesus diz, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi o único homem que conseguiu andar sobre as águas como Jesus estava andando. Existem mágicos aí que, na verdade, são ilusionistas, que fazem assim as suas apresentações como se estivessem andando sobre as águas, mas já foram descobertos segredos, né? As mágicas deles. Jesus não precisou usar mágica, não. É poder de Deus. E Jesus deu essa virtude ao homem Pedro, pescador, e ele também conseguiu fazer o mesmo que Jesus estava fazendo. Jesus disse uma certa vez que no nome dele faria coisas que ele estava fazendo na época e muito mais. Então Pedro fez o que Jesus fez, andar sobre as águas. Aliás, o único ser humano que conseguiu esse feito, e eu tenho certeza que nenhum outro vai conseguir. Mas aqui nesse texto base, nós encontramos esse mesmo homem sendo um covarde para o seu amigo. Jesus certa vez chamou todos eles de amigos. Então, gente, eu quero concluir dizendo que tem momentos nas nossas vidas que nós nos acovardamos também. Nós somos covardes porque temos medo até de enfrentar numa faculdade colegas que não são cristãos, que não compreendem a tua fé. No trabalho a mesma coisa, na escola, na rua. E a gente se acovarda e até não aceita o título de cristão. Mas que possamos ser diferentes deste amigo covarde aqui, Pedro. É claro que eu não estou querendo ser injusto com Pedro, né? Pedro foi perdoado por Jesus mais na frente e se tornou um grande apóstolo. Mas esse momento em especial aqui, ele foi um covarde. E eu acho que todos nós, na nossa trajetória de vida, temos o nosso momento também de covardia. Seja lá de que maneira for. Para um pouquinho para pensar. Por mais corajoso que você, a senhora e o senhor sejam, será que não tem uma coisa que você, a senhora e o senhor, foram covardes? É uma palavra pesada, né? Covarde. Mas covarde significa se negar a seguir, a enfrentar, a lutar, a assumir algo que você vai encontrar oposição na frente. Então que possamos ser amigos de Jesus, aliados a Jesus, e não como covardes. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.